Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho lido o livro de Apocalipse toda essa semana. Irmãos, nós precisamos de muita graça. São muitos detalhes. E muitas coisas o tempo não me permite falar e eu queria encorajar os irmãos a comprarem a literatura, né? Nós temos o encargo com o Bucafé de colocar a palavra escrita, a palavra revelada na mão das pessoas. Mas e eu e você, irmãos, nós precisamos ser os primeiros que tem a palavra escrita, a palavra revelada nas nossas mãos. Então nós precisamos correr, irmãos, buscar, né? Buscar a verdade, conhecer a verdade. E nós vamos continuar falando sobre a volta do Senhor. Hoje é o tópico 4. Talvez vamos falar mais. O Marinho pediu para que nós falássemos hoje de Daniel capítulo 6, capítulo 4, que fala daquela estátua. Mas creio que a semana que vem a gente pode falar sobre esse assunto, né? Sobre o sonho de Nabucodonosor, sobre aquela grande estátua, cuja aparência era terrível. Aquela estátua ali de Nabucodonosor, ela representa todos os governos dessa terra, todos os governos do mundo. E no conceito divino, irmãos, a aparência desses governos são terríveis, né? Então, irmãos, não tenha esperança na política, né? Se você está esperando aí o governo resolver o seu problema, o meu problema, irmãos, nós precisamos focar o reino. O nosso negócio é trazer o Senhor de volta. Né? Né, Roberto? O que vai resolver a nossa vida, irmãos, é trazer o nosso Senhor. Paulo falou: completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos amar a vinda do Senhor. Não sonhe com dias melhores, irmãos. Sonhe com a volta do Senhor. Não é, Marcelo? Nós precisamos amar o Senhor, irmãos. Nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Em Apocalipse fala um ponto que toca nas primícias. Nós que estivermos vivos, que formos arrebatados aqui, né? Aqui, desculpa, aqui, ó. No finalzinho dos 3 primeiros anos e meio da 70ª semana. Quando começar a 70ª semana, os judeus restauram o templo, os judeus restauram o seu serviço sacerdotal, o anticristo faz uma aliança com os judeus, uma aliança de paz, fica tudo, né? Paulo fala, quando falarem em paz e segurança, é esses 3 anos e meio aqui. Eis que virá repentina destruição, né? E as primícias, nós vamos ler lá em Apocalipse 14, ela tinha uma experiência de vida. Qual que era a experiência de vida das primícias? Elas seguiam o Cordeiro para onde quer que ele vá. A Bíblia faz questão de falar isso. Que elas seguiam o Cordeiro para onde quer que ele fosse. Então, irmãos, nós precisamos, a nossa experiência, seguir o Senhor. Amém. Né? E o Senhor hoje está onde? O Senhor está na vida da igreja. O Senhor está conosco. O Senhor está na palavra ministerial. O Senhor está na vida da igreja. Esse é o caminho para nós, irmãos. Se eu e você seguirmos esse caminho, né, nós iremos ser arrebatados. E nós falamos das 70 semanas, falamos das 7 semanas que já passou, começou em Neemias capítulo 2. Nessas 7 semanas, 49 anos, o templo foi reconstruído,
Depois, nessas 62 semanas, 434 anos, até o ungido, o nosso Senhor foi morto, né? Eu queria voltar lá rapidinho em Daniel. Daniel, irmãos, esse irmão é preciosíssimo. Daniel. Daniel. Cadê o Daniel aqui? Daniel 9. E nós ficamos muito encorajados, né, irmãos? Porque o Senhor, irmãos, nós não podemos perder esse foco, né? Quando o Senhor, nós vamos agora mesmo para Mateus 24, e logo depois de Mateus 24, que o Senhor fala da grande tribulação, que o Senhor fala que um vai ser tomado, que o Senhor fala que um vai ser deixado. Logo após essa questão, o nosso Senhor se preocupa em dar o caminho para nós sermos arrebatados. Ele dá o caminho para nós sermos vencedores. Aí ele entra na experiência das 10 virgens. 5 nécias, 5 prudentes, não é? Qual era o diferencial das prudentes e das nécias? Os irmãos me ajudem, pode falar. Quem sabe, por favor, pode falar. Qual a diferença das prudentes e das nécias? Cantamos o hino, Fala aí para nós. A Bíblia fala para nós que as prudentes, elas tinham óleo na lâmpada e nas vasilhas. Isso é muito importante, irmãos. Isso tem que nortear o nosso viver, não é? As prudentes, o espírito não estava apenas no espírito humano delas. O espírito tinha alcançado também a alma delas. Elas tinham uma vida da alma governada, restrita pelo Espírito. Por isso, irmãos, na vida da igreja, o governo não é humano. O governo é um governo em vida. Né? Governo em vida. Então, irmãos, o que prova que eu e você estamos crescendo na vida é que a unção do Espírito está nos restringindo e nos governando. Então, as 5 prudentes, elas tinham o Senhor no seu espírito humano, mas o Senhor também estava em suas almas. Agora, as 5 nécias, elas tinham o Espírito apenas no seu espírito humano. Elas não permitiram o Espírito tratar com as suas almas, governar as suas almas, restringir as suas almas. Os irmãos percebem isso? Então o nosso Senhor, irmãos, Ele cuida de nós. Depois de Mateus 24, dele falar da grande tribulação, não é isso? Dos sofrimentos que viriam, Ele dá o caminho para eu e você não estarmos aqui na grande tribulação. Então o primeiro caminho, eu preciso permitir que o Senhor alcance a minha alma. Amém. Irmãos, e uma maneira prática. Eu falo a minha experiência, irmãos. Uma maneira prática do Josemil sair da alma dele é quando o Josemil invoca o nome do Senhor. O que você acha disso? Você tem essa experiência? É? Às vezes eu estou pensando na abobrinha, eu invoco o Senhor, a abobrinha some de mim. Não é, Marcelo? Irmãos. Volto, né? O Senhor está dando todo o caminho para nós. Aquele pensamento bobo, aquela vaidade dos nossos pensamentos. A gente volta para o Espírito, invoca o Senhor, irmãos, a gente entra no Espírito. Eu estou falando isso por quê? Porque eu queria lembrar de Neemias, né? Daniel, ele era um alto oficial
do governo da Babilônia. Ele era da elite, Daniel. E ele ganhou a revelação. Mas, irmãos, não é isso? Na igreja não há nobre, não há grego, não há escravo, nem livre. Não há rico, nem plebeu. Não é verdade? Ou seja, só há Cristo. Então, irmãos, o nosso status aqui não é dinheiro no bolso. O nosso status aqui é Cristo. Amém. Por que eu estou falando isso? Daniel era um alto oficial do governo e ele ganhou tal revelação. Irmãos, Daniel estava muito bem ali na elite do governo. Eu creio que ele morava bem, comia bem, não é isso? Mas isso nunca tocou Daniel no coração dele. Isso nunca governou a vida dele. 3 vezes por dia, ele abria a janela para o lado de Jerusalém e ele orava ao seu Deus. O estar no conforto não governava Daniel. Daniel era um homem no espírito. E Neemias, quem era Neemias? Quem lembra? Neemias era um garçom, né? Um copeiro, né? Do rei. Antes do rei tomar o vinho, Neemias que tomava primeiro. Porque se tivesse veneno, quem dançava era ele. Né? É verdade. O copeiro, irmãos, a função dele era experimentar o vinho, tudo antes do rei. Se tivesse envenenado, tchau, era ele que ia. Mas o ponto aqui é que Neemias era um simples serviçal, um garçom. Mas por meio dele, Deus começou a história definitiva, a qual nós estamos, que são essas 70 semanas. Por que eu estou tornando a falar isso, irmãos? Por que eu estou tocando nisso? Porque o Senhor falou a parábola das 10 virgens, mas o Senhor falou também a parábola dos talentos. Talentos. Irmãos, o exercício dos nossos dons, o exercício dos nossos talentos, supre a nossa entrada no reino. Irmãos, eu não esqueço desse sentimento. Eu me preocupo com isso. A um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 3, e a outro o Senhor deu 1. Infelizmente, o que tinha 1 talento, embrulhou num lenço. Esse lenço, até nós falamos aqui que deve ser o choramingar, o lamentar. Ah, coitado de mim, eu não posso, né? O padrão de irmão Dong é muito grande para mim. O padrão do Esdras é muito grande para mim. Não é isso? Mas, irmãos, mas aquele que não foi fiel no seu 1 talento, no seu 1 dom, ele não entrou no reino. Então o Senhor vai pedir conta para nós. Então, irmãos, uma coisa que, embora a gente tenha comunhão sobre a volta do Senhor, nós temos que trilhar o caminho, irmãos. O caminho é exercitar o nosso espírito, o caminho é servir o Senhor na igreja. No que diz respeito, irmãos, no que diz respeito à edificação da igreja, você e eu somos devedores. E o Senhor vai pedir conta para nós. Então Daniel fala assim: "70 semanas", 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Nessas 70 semanas vão acontecer coisas. Nessas 70 semanas vão acontecer coisas. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Quem fez isso? Quem fez cessar a transgressão? Quem deu fim aos pecados? Quem expiou a iniquidade? O ungido. O Senhor. Para trazer a justiça eterna. O Senhor vai trazer a justiça eterna.
juntamente com a igreja, irmãos, juntamente com os vencedores. Para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, saída da ordem lá em Neemias, até reedificar a cidade, foi 7 semanas, 49 anos. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, aí vem assim paralelo, 7 semanas que estão aqui e 62 semanas que estão aqui, até o ungido. Então esse tempo já se cumpriu. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi a experiência aqui de Neemias. Com uma mão eles edificavam o muro, com a outra mão eles empunhavam uma arma. Porque, irmãos, a edificação é feita com muito labor, com muito sofrimento. Nós precisamos perseverar. Para a edificação da igreja, nós vamos sofrer, né? Resta para nós as aflições de Cristo. E essas aflições de Cristo são a favor da sua igreja. Então hoje nós sofremos. Hoje eu devo sofrer, não pelos meus pecados, mas eu sofro pela edificação. Não tenha medo de servir, irmão, sirva. E tenha certeza, quando você servir, você vai sofrer. Você vai ser mal compreendido, você vai ser mal entendido, vão falar mal de você. Mas, irmãos, isso faz parte. Mas você tem que ser forte. Não é isso? Ser forte e seguir o Senhor. As primícias, elas seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Irmãos, e um conceito básico, uma experiência básica do Cordeiro, é nós cuidarmos da sua edificação, que são os irmãos, não é? Aí, para mim parar aqui, ele fala assim, depois das 70 semanas, será morto ungido aqui. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santa e o santuário. Quem foi esse povo? Lembrem os irmãos, vamos lembrar nós. Foi Tito. No ano 70, depois da morte do Senhor, Tito destruiu aquela sociedade, aquela cultura religiosa. Deus não tolerou mais, irmãos. O que nós vemos em Gálatas? O que o Senhor está falando para nós em Gálatas? Fala para nós, irmãos. Alguém fala para nós. Oi? Não é? Paulo fala que o Senhor morreu para nos livrar desse presente, dessa presente era, desse presente mundo perverso. Esse mundo perverso é o mundo religioso. Esse presente mundo religioso. Irmãos, e a religião judaica, eles estavam desviando os irmãos gentios da liberdade em Cristo. Desviando eles da graça de Deus e tentando levar eles de volta para a velha dispensação, para a dispensação da lei. Paulo, em todo o seu ministério, ele sofreu com a perseguição do mundo religioso. Ele sofreu, irmãos. O Senhor Jesus também sofreu. Ele foi morto por causa do mundo religioso. Então, no ano 70, Deus deu um basta. E Deus destruiu definitivamente o templo e a cidade de Jerusalém. Isso tudo aqui foi profetizado. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui nós entramos nos 4 selos que nós vimos a semana passada. Quais são os 4 selos? Os irmãos, me ajudem, irmãos. Cavalo branco. Quem é o cavalo branco?
O cavalo branco, irmãos, é o evangelho. O cavalo vermelho é a guerra. O cavalo amarelo, a fome. E o cavalo preto, a morte. Então, logo após a ressurreição do Senhor aqui, nós vimos no capítulo 5 de Apocalipse. Nós vimos ali, não é isso? Que João chorava muito, mas porque ninguém foi digno de abrir o livro. Mas louvado seja o Senhor, pela morte do Senhor, por meio da sua morte, da sua ressurreição, ele foi digno de abrir o livro. E a partir do Senhor, aquele livro foi aberto. E a economia de Deus foi levada a cabo a partir do Senhor. Então o primeiro selo foi a pregação do Evangelho. Nós somos frutos do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Ele saiu vencendo e para vencer. As pessoas hoje são salvas. Nós somos salvos. Nós estamos aqui na vida da igreja. Nós desfrutamos do Espírito. Nós estamos crescendo na vida. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aí no versículo 27 ele fala assim. Aí no versículo 27, irmãos, começa a 70ª semana. Esse intervalo nós vimos que é a era da graça. Após a morte e ressurreição do Senhor, começou a era da graça. Aqui, na era da graça, irmãos, há um trono, e esse trono está fluindo para nós socorro, graça e misericórdia. O Senhor está salvando o homem. O Senhor Jesus falou para nós lá em Lucas, é o ano aceitável do Senhor. É a era da graça que eu e você, que nós estamos desfrutando. Nós podemos a qualquer momento, irmãos, nos arrepender, entrar no Santo dos Santos, desfrutar o Senhor. E nessa era da graça, nós estamos também na era da igreja. E a igreja, irmãos, nós já sabemos, a igreja é o nosso viver. Graças ao Senhor por essa verdade. A igreja não é um culto religioso. A igreja é a nossa, é a minha, é a sua experiência de vida. É o seu viver no lar, é o seu viver no trabalho, é o seu viver nos estudos, é a nossa experiência humana, aonde nós estamos vivendo Cristo, desfrutando o Senhor, aprendendo a negar nossa vida da alma e seguir o Senhor. Nós estamos nesse tempo. Mas esse tempo, irmãos, está se findando. E já está quase que às portas, a 70ª semana. E quando chega aqui na 70ª semana, irmãos, nós precisamos crescer na vida. Aí nós vamos lá em Mateus 24. Senhor Jesus, Senhor, amém. Versículo 3 fala assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhes pediram, dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E o Senhor respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, aqui é o cavalo vermelho, né? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tivemos muitas guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, não é isso? Muitas guerras estão vindo aí. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras,
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Os irmãos percebem que os terremotos estão se intensificando cada vez mais. Principalmente, irmãos, na grande tribulação que é esses últimos 3 anos e meio aqui, irmãos. Olha, ali vai ter 3 grandes terremotos. Irmãos, a terra vai ser abalada. As ilhas vão se deslocar dos seus lugares. Vai ser terrível. O princípio das dores já estão aí. Já estão acontecendo, né? 2 tsunamis. Oh, Senhor Jesus, não dá tempo, irmãos, para os irmãos perceber o que vai acontecer nesses 3 anos e meio finais. Leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, irmãos. Leia Apocalipse. Desliga o seu Facebook, sua internet, sua televisão boa. Leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aí começa aqui, irmãos. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui o Senhor está falando dos judeus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ao 12. E por se multiplicar a iniquidade. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, é um mundo que nós estamos vivendo hoje. A multiplicação excessiva da iniquidade. A multiplicação excessiva, né? Da luxúria, da lascívia. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos ser despertados mesmo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, essa é a nossa comissão hoje. Esse é o chamamento do Senhor para nós hoje. Nós estamos aqui, irmãos, para pregar o evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oh, Senhor Jesus. Quando chega no versículo 15, aqui de Mateus, no versículo 15 de Mateus 24, aqui começa, irmãos, o segundo período da grande tribulação. O segundo período. Só que, irmãos, nesses primeiros 3 anos e meio, Paulo fala para a igreja em Tessalônica, 1 Tessalônica capítulo 5, vamos lá. Primeira Tessalonicenses 5:1 fala assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por quê, irmãos? Porque as primícias, ela vai ser arrebatada como um ladrão que entra na sua casa. Não é isso? Quando você menos percebe, alguém entrou na sua casa e tirou algo precioso da sua casa. O Senhor virá. A primeira vinda do Senhor, Ele vai vir sobre as nuvens secretamente. Ele vai vir buscar
Não é isso? Os vencedores. Ele vem buscar o filho varão e ele vem buscar as primícias. Aqueles que estiverem prontos. Logo no final desses primeiros 3 anos e meio. Aí ele fala assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Porque, irmãos, a vinda do Senhor de forma visível, que ele vai aparecer nos céus, e todo olho o verá, isso vai acontecer lá no final dos 3 anos e meio, aqui, ó, no finalzinho. Lá no final da grande tribulação. Lá que ele vai aparecer sobre as nuvens. E lá naquele momento é que os vencedores tardios serão arrebatados. Irmãos, a mulher universal, os irmãos já estão inteirados de Apocalipse 12, não é? Os irmãos se lembram que o filho varão foi arrebatado e a mulher fugiu para o deserto, aonde ela foi sustentada por 3 anos e meio, 1260 dias. E a mulher aqui, irmãos, ela vai sofrer muito. Ela vai sofrer muito. Ela vai pagar com a sua própria vida. Oh, Senhor Jesus. Mas o Senhor está divertindo nós. O Senhor está falando conosco. Irmãos, e eu falo de maneira muito particular, sabe? Nós que estamos na vida da igreja, irmãos, o nosso privilégio é muito grande. Eu sinto que o fato de Deus ter me colocado na vida da igreja é porque Ele me predestinou para ser primícia, o filho varão. Os irmãos concordam com isso? Não é, Roberto? Não é, irmãos? O fato de nós estarmos na vida da igreja, irmãos, eu creio que Deus chamou você para ser uma primícia. Eu creio que Deus chamou você e eu para ser filho varão. Oh, Senhor Jesus. Porque o filho varão, irmãos, são aqueles que já dormiram no Senhor. O filho varão é os que já dormiram no Senhor. Se o Senhor tardar e eu, irmãos, dormir, eu quero dormir como vencedor, sendo parte do filho varão. Se não, irmãos, senão eu vou ressuscitar só aqui, olha, no final da grande tribulação, para mim passar no tribunal de Cristo, nos ares. Eu até estava um pouco com dúvida, né, Marinha, e vocês me ajudaram, né? A gente viu aqui, irmãos, que o filho varão e as primícias que serão arrebatados aqui, se eu estiver errado, vocês me ajudam, serão arrebatados aqui no finalzinho, eles não passarão pelo tribunal de Cristo. O filho varão vai ser levado ao trono de Deus, e as primícias ao monte Sião. Ou seja, eles serão para o desfrute íntimo do Senhor. Não passarão pelo tribunal. Não serão julgados, porque são vencedores. Então percebe, irmãos, a bênção que nós temos de estarmos aqui na vida da igreja. Nós estamos aqui em família, a gente pode falar isso. Percebe, irmãos, a bênção que você tem, a bênção que eu tenho. Nós precisamos valorizar, irmãos. Nós precisamos amar essa esfera, esse ambiente. Oh, Senhor Jesus. O versículo 3 fala assim: quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Nesse momento aqui, no final, irmãos, porque no final dos 3 anos e meio iniciais aqui, no final dos 3 anos e meio, o anticristo, ele vai quebrar a aliança com os judeus. Ele vai quebrar a aliança.
lá em Daniel. Os irmãos não precisam ir lá não, eu vou ler lá. Ele fala assim, o versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ó, ele fará aliança com muitos por uma semana. Ele fala, aqui irmãos, nesse momento aqui, na 70ª semana, um líder mundial vai se levantar aqui, um grande homem, um grande líder, a terra já espera por ele, a terra tem esperança nesse homem, quer esse homem, né? Ele vai ser um grande estadista, um grande político, ou seja, irmãos, ele vai colocar ordem na terra, ele vai colocar ordem na política, ele vai colocar ordem na economia, ele vai deixar todo mundo bem de situação. Vai ser 3 anos e meio aqui, irmãos, de oba-oba. Paz e segurança. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui ele vai fazer, irmãos, aqui o anticristo, aqui esse homem, esse líder, ele vai calar os palestinos, vai fazer os palestinos ficar bonzinho, os palestinos não vai aborrecer os judeus aqui vai restaurar o templo, vai restaurar o serviço sacerdotal deles, vai ser tudo maravilhoso aqui. Mas quando terminar os 3 anos e meio aqui, ele faz algo aqui, olha. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, irmãos, acontece isso. Não dá para entrar em pormenores, né? Eu quero ir lá em Apocalipse agora. Apocalipse 12. Versículo 1 fala assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher aqui, irmãos, inclui os patriarcas, inclui a era da lei, inclui a era da graça, não é isso? O sol é a era da graça, não é isso? A lua é a era da lei. E as estrelas são os patriarcas. Inclui todos os filhos de Deus, desde Adão até esse momento aqui do arrebatamento. Até esse momento. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Nós vamos ver semana que vem esses 10 chifres, quem são, nós iremos ver. E na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, ou seja, 1/3 dos anjos se rebelaram com Satanás. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse filho nós já sabemos que é o filho varão. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Outra tradução fala, nasceu-lhe, pois, um homem. Uma outra tradução que eu li fala, nasceu-lhe, pois, um homem. Ué, como é que nasce um homem? Ou seja, nasceu alguém pronto para a realeza, maduro, crescido em vida. Não é? Porque enquanto eu sou menor, eu estou debaixo de tutores, curadores, não é isso? Até o tempo pré-determinado pelo pai, não é, irmão? Não é? Se eu sou milionário e eu tenho crianças na minha casa, 5, 6 anos, o que eu faço?
eu coloco, né, e eu estou quase que morrendo, eu ponho tutores lá, curadores, para cuidar dos meus filhos, até que eles amadureçam como homem, para então eles tomar posse da herança. Então, irmãos, o filho, aqui fala filho homem, em outra tradução, ou seja, esse homem nasceu maduro, pronto para assumir o reino, pronto para assumir a herança. Irmãos, o Senhor está desesperado para eu e você crescer na vida. Ele quer dar para nós a herança. Amém. Ele quer introduzir o reino. Mas para introduzir o reino, Ele quer um homem formado, maduro, crescido em vida. Irmãos, e Ele está esperando eu e você. Então aqui, irmãos, nesse momento aqui, ó. Nesse momento, essa mulher, ela dá à luz esse homem. E aí fala assim, olha, nasceu-lhe, pois, um filho varão, um homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O filho varão vai lá, irmãos, para o trono, para Deus desfrutar dele. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Sabemos que o deserto, o Senhor tem nos mostrado que o Brasil, a América Latina, é esse deserto. Não sei, irmãos, o grau de sofrimento que será aqui. Eu não quero estar aqui. Mesmo que o sofrimento seja tranquilo, eu quero estar fora daqui. Sabemos que o maior peso, o maior sofrimento será na Europa, aonde, né, será realmente o centro, o governo da besta. Mas, irmãos, mas certamente aqui também vai sofrer. Aí quando chega no capítulo 14, no capítulo 12, nós vimos ali o filho varão. Quem é o filho varão então, irmãos? O filho varão são os que já dormiram e são vencedores. E tem muitos irmãos que já dormiram, irmãos, e não venceram. Não cresceram na vida. Eles irão ressuscitar aqui, irmãos, ó, lá no final da grande tribulação, quando o Senhor descer nos ares, lá no tribunal, lá no final, passar pelo tribunal. E esse tribunal aqui, irmãos, não é para o lago do fogo. Esse tribunal aqui, irmãos, é para sofrer uma disciplina. 1000 anos nas trevas exteriores. Não amadureceu aqui, não amadureceu na era da graça. Terá que amadurecer nas trevas. Mas os santos, a mulher que permanecer viva, a mulher que entrar na grande tribulação aqui, a mulher que entrar aqui, ela ainda tem chance de amadurecer. A nota de rodapé fala, irmãos, que aqui o sol vai ser muito escaldante. Porque o trigo, irmãos, eu achei interessante isso. O que faz o trigo amadurecer? O que faz o trigo amadurecer é ele secar plenamente. Irmãos, o sofrimento que vem até nós, o sofrimento pelos quais eu e você estamos passando, Deus quer tirar a água de nós. A água representa o mundo, irmãos. A água representa a morte. Né? É verdade. Mas aqui, irmãos, se eu e você não aproveitarmos essa era da graça, se eu e você não aproveitarmos esse tempo, eu não quero nem entrar aqui, irmãos, né? Mas se nós não aproveitarmos esse tempo aqui, até esses 3 anos e meio finais iniciais aqui, se nós não aproveitarmos, irmãos, tomara que estejamos vivos, porque vai amadurecer aqui na marra. Oh, Senhor Jesus! O Senhor está dando tudo para nós hoje. Amém. Às vezes você acha que a sua esposinha é um peso para você. Irmãos, não é. O marido, um peso. A situação financeira.
Oh, Senhor Jesus. Né, irmão? Oh, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, nós temos o Espírito. Aqui nós temos os irmãos. Aqui nós temos o Santo dos Santos. Nós temos o trono aberto para nós. Nós temos que aproveitar hoje, irmãos. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos os profetas, os mestres, os apóstolos. Nós temos uma equipe aí cuidando de nós. Para que nós cresçamos agora. No capítulo 14, ele fala aqui para nós, só para terminar aqui, irmãos. Lá no capítulo 12, o filho varão. Aqui no capítulo 14, as primícias. Os que irão amadurecer até no final desses 3 anos e meio iniciais. Até aqui, ó. Entre o 5º e o 6º selo. No quinto selo, irmãos, a oração dos nossos irmãos lá no Hades. A oração dos nossos irmãos que estão lá no Hades e que são vencedores. A oração deles, para que Deus execute o juízo, Deus vai ouvir a oração deles e esse cálice vai ser derramado lá no trono de Deus. Aí Deus levanta do trono e resolve fechar a era. Então, entre o 5º e o 6º selo. O 6º selo aqui, irmãos, vai ser o primeiro grande terremoto que vai abalar a terra inteira para mexer com as pessoas. Vai ser a primeira mexida que Deus vai dar. Mas eu creio que antes, desse grande terremoto aqui acontecer, as primícias já estará com o Senhor. Eu e você estaremos já com o Senhor. Amém. Não vamos ver terra nenhuma tremer. Nós estaremos com o Senhor. Amém. Olhei aqui, ó. E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Esse 144 aqui, irmãos, é 12 vezes 12, né, irmão? Você me corrigiu, né? 12 vezes 12. 12 é algo em plenitude. É a plenitude da plenitude. Ou seja, é o vencedor aqui desde Adão. Porque Adão foi vencedor, irmãos. Adão, ele pisou na bola, mas ele se arrependeu. Não é isso? Ele se arrependeu. Adão invocou o nome do Senhor. Enos invocou o nome do Senhor. A geração de Adão seguiu o Senhor. Caim, irmãos, perdeu o Senhor. Mas a geração de Adão foi passando para Metusalém, foi passando aí, eles, Enos, aí foi a Noé. Noé foi para quem mais? Abraão, né? Ou seja, a linha da vida, Adão não perdeu a linha da vida. Ele falhou, mas ele se arrependeu. Irmãos, vencedor não é quem falha. Vencedor é aquele que se arrepende. Deus não está querendo perfeição, não. Deus quer aquele que se arrependa. Não é isso? Se arrepende. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome do seu pai. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico. Eu vou estar lá cantando. Ó Senhor! Você vai estar lá, irmãos? Amém. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico. Ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Sabe o que o irmão Lee fala, sabe o que o irmão Lee fala na nota de rodapé, irmãos? Ele fala que esse hino é uma expressão da experiência que eles tiveram com o próprio Senhor na sua vida humana. Então ninguém pode cantar esse hino, a não ser aqueles que desfrutaram o Senhor.
que tiveram essa experiência de vida com o Senhor, essa experiência íntima, cabal. Irmãos, nós precisamos ter essa experiência de vida com o nosso Senhor. Às vezes, sabe, irmãos, nós somos objetivos demais, objetivo demais. Nós precisamos tocar o Senhor, irmãos. Tocar o Senhor de tal forma que você chore, que você ajoelhado lá no seu quarto, você chore, né? Se arrependa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes. Eu estou falando só mais 10 minutinhos. E diante dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Outro aspecto dessa primícia. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui, irmãos, o sentido aqui é figurativo. Esse ser casto aqui, irmãos, são puros, são singelos, né? Eles amam o Senhor, eles querem o Senhor. Porque verão, não é isso? Não é? A Sulamita lá em Cântico dos Cânticos, irmãos, ela tinha um amor terno, ela tinha um amor íntimo pelo Senhor. Não é? Olhos de pomba, né, Marinho? Ela tinha olhos de pomba. Pomba, olha uma coisa de cada vez, não é isso? Não é? Inclusive na constituição do reino dos céus, o Senhor fala para nós, irmãos, que nós temos que ter olhos puros, singelos, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Puro aqui, irmãos, é diferente de limpo. Puro é singeleza, puro é um alvo, puro é uma meta só, que não tem mistura. Limpo é sem pecado, sem ofensa, mas puro é que tem um foco. Por isso, irmãos, Paulo foi incisivo em dizer para nós, né? A coroa da justiça foi guardada para mim, e a coroa da justiça está guardada para tantos quantos amam. Irmãos, amam. Amém. Oh, Senhor, nos ajuda. Vamos orar por isso, irmãos. Amém. Senhor, me ajuda a amar a tua vinda, amém, apressar a tua vinda. Amém. Pedro falou, apressar a sua vinda. Irmãos, aqui, os nossos sonhos terrenais já está passando da hora da gente abrir mão deles. Sabe por quê, irmãos? Aqui, na grande tribulação, esse homem do inferno aqui, irmãos, ele vai te pôr na rua da amargura. Ele vai tomar teu carro, teu prédio, né, Elias? Tua conta na poupança. Desculpa falar tua, viu, irmãos? Desculpa. A conta na poupança. Porque aqui, né, irmãos, aqui ele vai obrigar os homens, a receber, irmãos. Aqui nesses 3 anos e meio finais, a mulher que estiver ali, irmãos, ela vai sofrer muito. Por quê? Porque ela não vai poder aceitar a marca da besta. Irmãos, e a tecnologia da marca da besta já está pronta. E já tem gente usando, sabia disso? Vocês já sabem disso, né? A tecnologia já está em uso. Já está em uso. O chip na testa ou na mão direita. Então lá, irmãos, um amado irmão que tiver aqui, ó, ele vai amadurecer, irmãos, debaixo de muito sofrimento. Então lá o versículo 4 fala assim, ó, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles, isso aqui é rico demais, são eles os seguidores do Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro. Seguem o Cordeiro. Irmãos, vamos seguir o Cordeiro. Jovens, vamos seguir o Cordeiro. Conferência de jovens, vamos seguir o Cordeiro. Conferência na instância, vamos seguir o rebanho. Né? Vamos seguir, irmãos. Vamos seguir junto. Não é? Paulo fala, invoca o Senhor com aqueles que de coração puro. Como é que fala o versículo? Eu estou falando errado.
Fala de novo, Graciano. Segue a fé, o amor e a justiça. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Né? São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na boca deles. Não tem mácula. Satanás não tem nada neles. São homens do Espírito, que vivem no Espírito, que invocam o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Depois lá no versículo 14, irmãos, para terminar. Em 12, no capítulo 12, de 1 a 9, nós vimos o filho varão. Aqui no 14, de 1 a 5, as primícias. Então aqui nesse momento aqui, irmãos, nesse momento aqui, logo no final desses 3 anos e meio, no final desse período de paz, de abastança, de tranquilidade, né? Logo nesse final, entre a 5ª e a 6ª trombeta, aqui o filho varão e as primícias são levados da terra. O Senhor fala para nós lá em Mateus 24, 2 estarão no campo. 2 estarão no campo, referem-se aos homens. 1 será tomado e deixado o outro. 2 estarão em casa, fazendo almoço para o marido. 1 será tomada e outra será deixada. Aqui, irmãos, é o arrebatamento, não é isso? Dos vencedores. De forma secreta. Ele virá como ladrão. Oh, Senhor Jesus. Agora no versículo 14, olheis. Aqui é lá, irmãos, aqui é lá no final da grande tribulação, aqui no finalzinho. Antes dos últimos 4, das últimas 4 taças. Os últimos 4 flagelos, que serão terríveis. Deus ama tanto o homem, irmãos. Deus ama tanto cada um de nós, que aqui antes dessas 4 taças, que o sol, aqui fala, irmãos, que o sol vai queimar as pessoas vivas. Aqui fala que vai cair granizo de 45 quilos, como chuva sobre a terra. Irmãos, vai ser terrível. Umas das pragas aqui, irmãos, 2 demônios vão ser soltos do abismo, e eles vão atormentar os homens por 42 meses. Vai ser uma dor insuportável. Os homens vão querer morrer, mas a morte vai fugir deles. Mas isso aí é para os incrédulos. Não será para a mulher. Mas eu preciso focar aqui, né? Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Aqui é o Senhor, irmãos. Lá no final, aqui. Nesse momento, os vencedores tardios são arrebatados, os que estão mortos também são ressuscitados, não é isso? E irão comparecer no tribunal do Senhor. Olheis, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A seara o que é, irmãos? É o restante da colheita. O restante dos santos. A mulher de forma geral. Porque, irmãos, as primícias, quando o fazendeiro está lá colhendo, os primeiros frutos da colheita, ele leva para casa para o seu desfrute. Não é isso?
Depois a grande ceifa, não é isso? Aí leva para o celeiro, aí vai vender, vai negociar, mas as primícias é dele, é para o seu desfrute. Oh, Senhor Jesus!